Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, um abraço. É com alegria que retornamos ao nosso encontro semanal, na companhia desses dois anjinhos que vocês tinham que estar vendo a cara agora aqui. Vamos lá, meninos? Aloísio Guigino. Nosso abraço a todos os amigos que estão brindados pela abertura de Maria de Fátima Miranda. E Eduardo Araújo. É muito bom, né? Olha a cara Iniciar dele. o programa com Maria de Fátima Miranda já é diferente, né? Essa voz maviosa. É, maviosa. Misericórdia. Sejam todos muito bem-vindos. Pois é, vamos lá, Jesus nos conduza. Estamos aí aonde, Maria de Fátima Miranda? É o último parágrafo do item 160, que é do capítulo 3, né? Já é o último, são os últimos momentos do estudo do livro que é o Espiritismo. Dessa vez, Dessa vez, é. O que acontece depois que termina, Luiz Guigino? Não acaba nunca. Esse nosso estudo, ele é eterno, é imortal, certo? Então nós temos como se fosse uma encarnação, depois uma reencarnação, certo? Então, quando terminar esta passada pelo que nós encontramos nessa obra, nós recomeçamos. Que maravilha, hein? Passa rápido, né? Passa rápido. Gente, impressionante. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos, já que a voz da Miranda é maravilhosa, vamos deixar ela continuar a leitura. Deixar ela continuar a Olha leitura, só. vamos É? embora. A Me voz aguarde. maviosa, Luiz. Maviosa. Misericórdia, vamos Então, lá. ó, capítulo 3, é o tópico Homem Depois da Morte, questão 160, lá no último parágrafo. É. Último parágrafo. O último parágrafo da questão 160. Como dissemos, a Terra é um dos lugares de exílio e de expiação, um purgatório para os espíritos dessa natureza, do qual cada um se pode libertar, melhorando-se suficientemente para merecer habitação em um mundo melhor. Ver o Livro dos Espíritos, questão 237, Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. Idem, parte 4, das Esperanças e Consolações. Capítulo 1, das Penas e Gozos Futuros. Revista Espírita de março de 1858. O Assassino Lemaire, é isso? Lemaire. É. Idem, junho de 1858, O Suicídio da Samaritana. Idem, dezembro de 1858, Sensações dos Espíritos. Idem, outubro de 1859, O Pai de esse nome, Crepin. Idem, fevereiro de 1860, Stelle Requier, não sei, deve ser. É o Aloysio que sabe aí o francês. O francês está aqui guardado, né? Idem, agosto de 1860, O Suicídio da Rua Quincampoix. Quincampoix, viu? mas que chique, hein, Aloysio Pois Guigino? é, gostei do Tá campo vendo? A. Quincampoix. Idem, outubro de 1860, O Castigo. Idem, dezembro de 1860, Entrada de um culpado no mundo dos espíritos, Castigo do egoísta. Idem, fevereiro de 1861, O Suicídio de um ateu. Idem, setembro de 1861, A Pena de Talião. São E dicas aqui, aí muito importantes, né? É. De Ele dá leitura todo que o Kardec conteúdo. que traz aqui pra gente. Não sei se todas as traduções aí, todas as edições têm essas dicas, mas vale a pena. É. E que estudar. só fazendo um refresco aí na nossa memória, nós estamos tratando desse ponto em que Kardec faz uma colocação de como seria essa tortura, esse sofrimento na vida espiritual após deixarmos o corpo físico, isto é, na vida espiritual. E nós aqui vimos na semana passada que é tudo em função e relativo àquilo que nós semeamos nesta vida, nesta etapa
da nossa jornada evolutiva e que será inerente a cada um de acordo com as suas obras. Certo? Então, uns vão sofrer mais, outros menos, mas que isto não é irremediável. Pelo contrário, nós teremos sempre uma nova oportunidade, como uma nova encarnação, onde nós teremos, então, chance de vivenciarmos dificuldades para o nosso aprendizado. Na semana passada, o Eduardo narrou, inclusive, uma coisa muito pessoal dele, que foi a situação do pai dele, que passou por uma série de dificuldades na vida e que foi alertado que aquilo que ele passou não era nenhum castigo, mas era oportunidade de aprendizado e de mudança, de uma mudança de atitudes, de pensamentos, de valores. Então isso é o que o que acontece conosco. Então por isso é que Kardec, continuando nessa sua reflexão, ele nos diz que a Terra é um dos lugares de exílio e expiação, um purgatório para os espíritos que necessitam disso. E nós temos, dentro do Evangelho, quando fala no capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai, uma classificação dos mundos, mas não é um mundo físico, não. São as sociedades que habitam esses mundos. Certo? Então, nós que habitamos, no caso aqui, a Terra, nós estamos num estágio de evolução. E esse estágio de evolução, nós encontramos na sociedade onde nós estamos inseridos tudo aquilo que nós precisamos para aprendermos, para mudarmos ou continuarmos sofrendo se não quisermos mudar. Porque se eu não mudar agora, eu vou ter que outra oportunidade mais adiante, e se eu não mudar, vai ter outra oportunidade mais adiante. Kardec, no Livro dos Espíritos, faz uma pergunta: quantas vezes nós teremos que reencarnar para que possamos atingir uma situação de espíritos bons e puros? E a resposta dos espíritos é muito simples: tantas quantas forem necessárias. Certo? Então, nós reencarnaremos tantas vezes quantas forem necessárias para que nós possamos assimilar e colocar em prática aquilo que é necessário para o nosso estágio de evolução, para a nossa necessidade de evolução. E é por mesmo isso que um aluno perguntar ao professor: quando é que eu vou passar de série? Pois é. Quando você estudar e merecer passar. E tiver bons resultados Exatamente. nos seus exames. Certo? Então é por isso que a Terra é um purgatório, é um lugar de purgarmos as nossas deficiências ainda, as nossas imperfeições. Por isso é um purgatório. Um purgatório que é de oportunidades, não é apenas não é de castigo, é de oportunidades. As pessoas, apesar de nós estudarmos a doutrina, você que está aí nos acompanhando na sua casa, nós muitas vezes colocamos em dúvida a questão da justiça de Deus. E aí as nossas dificuldades, elas são oriundas, diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, né, Bem-aventurados aflitos, ele já inicia falando das causas atuais e das causas anteriores das aflições. Chega mesmo a dizer que as causas de sofrimento preponderantes são as causas atuais, porque a maior parte das nossas escolhas que acabam gerando as consequências que hoje nós estamos vivendo. Se nós pararmos para analisar, muitas das dificuldades que passamos têm a ver com as nossas escolhas nesta encarnação e com a nossa maneira de proceder, o nosso comportamento moral. Agora, quando a gente está passando por uma provação em que a gente não encontra explicação nesta vida, os espíritos dizem, necessariamente a explicação está em outras vidas. E aí qual é a questão? Apesar de nós dizermos que acreditamos na reencarnação e nas múltiplas existências que já tivemos, a verdade é que pelo fato de nós não lembrarmos do passado, o esquecimento do passado, né, que é uma bênção segundo os espíritos,
as pessoas acabam colocando em dúvida a justiça de Deus diante daquilo que elas estão passando. Agora, se nós fizéssemos uma regressão de memória, né, e muita gente tem esse desejo, mas por misericórdia, a espiritualidade muitas vezes não permite, ainda que você vá a um profissional fazer regressão. Minha esposa já foi fazer regressão de memória, já apagou, já fez, não via quase nada. Porque não depende do profissional que trabalha com isso, não, um psicólogo, um terapeuta em geral, um hipnólogo, ele não tem o poder de nos fazer enxergar as vidas passadas. Ele tem a competência profissional de nos colocar em um estado alterado de consciência hipnótica que favorece o mergulho em memórias anteriores. Essa sua colocação, Eduardo, é muito interessante, porque eu já vi uma ocasião, uma colocação que foi feita por um expositor, um estudioso, editor de livros, inclusive, que diz que ele não é culpado dos erros que ele comete hoje em dia, porque ele não se lembra do que ele fez. Então o culpado é Deus. Tá? É uma coisa terrível, né? Mas foi colocado isso. Então, veja bem, eu não me lembro do fato, mas eu posso resgatar a minha situação decorrente desse fato. Isso eu posso. Se eu buscar me conhecer, e aí vem aquela célebre questão 919A do Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo. Tá? Então, se eu buscar me conhecer, identificar em mim o que eu preciso mudar, eu não estou lembrando do que eu fiz, mas eu estou lembrando resgatando o que eu sou, como eu estou. E isto, para mim, é que é o importante. É eu resgatar o que eu sou, e é por isso que você falou, com muita propriedade, que o importante é a vida atual. Tá? Porque é na vida atual que nós podemos mudar esta situação em nós. Nós não mudamos o passado. Certo? Nós não temos ainda o futuro, mas nós temos o presente. E é por isso que tem esse nome, presente. É um presente que nós recebemos, é a oportunidade que nós temos para que nós possamos mudar alguma coisa em nós. E esse mudar alguma coisa em nós é o resgate que nós precisamos fazer nessa busca de mudanças morais em cada um de nós, que é o nosso progresso, é a nossa evolução. E aí, continuando, né, não lembrar do passado é uma questão tão importante e de misericórdia de Deus. Nós vemos no livro Nosso Lar, a dona Laura, que era um espírito já relativamente equilibrado, por diversas vezes passou orientações importantes ao André Luiz, ao espírito André Luiz. Ela estava se preparando para reencarnar, né, juntamente com o esposo dela. Eles iriam novamente casarem-se na Terra, numa nova tarefa aí. E ela foi orientada pelos benfeitores espirituais a estudar algumas encarnações anteriores dela. E eu não sei se foram 3 encarnações, não foi? 2 encarnações, não é isso? Não conseguiu passar daí. E primeiro ela leu, depois ela ia fazer uma regressão de memória no plano espiritual para poder projetar, né, a próxima encarnação. E os espíritos dizem a ela, né, que ela própria relata isso, que ela não teve autorização de ir além, porque ela não iria suportar. Aí vocês parem para pensar, ela está desencarnada e ela não teve bem assistida, né, e não teve autorização para regredir antes de 2 vidas, né? O Aloysio citou 2 ali, eu nem lembro exatamente. São 300 anos, mas compreende a duas encarnações. São 300 anos, isso mesmo. Aí vocês imaginam o que são 300 anos na vida de um espírito? É nada. E ela não tinha condições, segundo os benfeitores informaram a ela não iria suportar. Isso quer dizer o quê? Se nós lembrássemos, muita gente diz, mas eu precisava lembrar do que eu fui. A gente simplesmente enlouqueceria, Luiz. Nós não suportaríamos. Eu tenho que ter a ideia mais precisa possível do que eu sou. Exatamente. E não do que eu fui. Tá?
O que eu fui não vai me trazer nada. Ao contrário. Né? Ao contrário. Então eu tenho que buscar, identificar, conhece-te a ti mesmo, né? Você tem que identificar o que você é, como você está. Porque é em cima disso que você poderá ter a oportunidade de trabalhar, de se esmerar, de se esforçar para mudar os seus hábitos. A gente fala muito em reforma íntima, né? Toda vez que está em palestras, estudos, não sei o que, a gente fala, não, nós estamos aqui para trabalharmos na nossa reforma íntima. É muito bonito isso. Agora, o que é reforma íntima? Faxina interior. Faxina interior, mudança de hábitos. É por aí. É isso mesmo, é mudança de hábitos. Porque a faxina interior só vai ocorrer pela mudança de atitudes, mudança de hábitos, mudança dos seus pensamentos, das suas prioridades, dos seus valores. E isto é feito agora, certo? Não é feito antes, não. Isso é feito agora, certo? Então, isso é que é importante nós entendermos, e é por isso que é colocado aqui que a Terra é um dos lugares de exílio, de expiação e de reparação, certo? É um purgatório, é onde nós purgamos aquilo, temos oportunidade, nem todos purgam, né? Mas temos oportunidade de purgar, de eliminar, de drenar essas imperfeições que ainda estão em nós. Uma coisa é certa, só Deus não muda conosco. Não é? Nós vamos estar sempre nesse movimento, até que conquistamos as virtudes. As virtudes conquistadas, o espírito não retrograda, ele vai continuar se aperfeiçoando. Esse termo retrograda é interessante, né? Não involui, isso, né? Não, porque a gente não anda para trás. Só que anda para trás é caranguejo, nem o caranguejo. O caranguejo anda de lado, certo? Não anda para trás, certo? Então é uma coisa interessante, nós tenhamos muito claro para cada um de nós. E nesse item aqui também, com essas referências todas que são chamadas aqui, são importantes porque são exemplos, são situações que nos são colocadas, nos são dadas acesso para que nós possamos entender melhor situações que foram vivenciadas, que foram dadas a conhecer e que é interessante que nós possamos buscar e ler. E essa sucessão aqui, esse apanhado de referências que são dadas aqui. E vamos aí já dar início à questão 161. Dá tempo da gente pelo menos ler e semana que vem daremos continuidade? Vamos. Então, capítulo 3 do livro que é o Espiritismo, questão 161. Pergunta é a seguinte: a prece será útil às almas sofredoras? E a resposta de Allan Kardec: todos os bons espíritos a recomendam, e os imperfeitos a pedem, como meio de aliviar os seus sofrimentos. A alma por quem se pede experimenta um consolo, porque vê na prece um testemunho de interesse, e o infeliz é sempre consolado quando encontra pessoas que compartilhem de suas dores. De outro lado, pela prece, o exortamos ao arrependimento e ao desejo de fazer o necessário para ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar-lhe as penas, quando ele, de seu lado, o favorece com a sua boa vontade. Então, aí tem uma recomendação aí da leitura de O Livro dos Espíritos, questão 664, e também da Revista Espírita, de dezembro de 1859, que fala sobre os efeitos da prece. Uma excelente dica aí para quem vai querer aprofundar nessa questão. Kardec é muito feliz aqui e quando ele cita, né, que os espíritos a recomendam e aqueles que sofrem a pedem. E é verdade, né? A prece tem um poder muito grande. Eu me recordo, sempre gosto de contar essa história que para mim foi bem significativa. Eu participava de um culto do Evangelho no Lar, na casa de uma grande amiga, a Belinha, né, com a mãe dela, a Dona Grécia, seu Eliseu. O grupo jovem, né, que nós frequentávamos à época, se reunia todos os domingos às 8 da noite na casa da nossa amiga Belinha,
da sua mãe, Dona Grécia, e do seu Eliseu. Eram muito jovens, foi um momento assim maravilhoso que nós tínhamos. E eu era um frequentador assíduo, né? Eu era muito dedicado, mas teve um domingo que eu não compareci. Eu não me recordo exatamente porquê, mas eu não fui. Eu estava com algum problema. E eu lembro que eu estava muito triste. Isso eu não esqueço. E quando eram 8 da noite, que era o horário que eu deveria estar lá, eu estava muito mal emocionalmente. E eis que de repente aconteceu algo incrível. É como se alguém pegasse um balde de felicidade e jogasse na minha cabeça. Eu achei aquele estranho, senti um bem-estar, uma alegria e fui dormir em paz. Na semana seguinte, quando eu retornei ao estudo, ao culto, a Belinha, né, e a mãe dela falaram: olha, Eduardo, nós ficamos preocupados, você não veio, você nunca falta, nós oramos muito por você. Quando ela falou, nós oramos muito por você, eu automaticamente lembrei daquela alegria que eu senti e era exatamente o horário do início do estudo do Evangelho. Impressionante. A prece é algo que nós não damos a importância que ela tem, certo? Porque ela pode ter dois sentidos, né? A prece pode ser uma prece que, como nós aprendemos no Livro dos Espíritos, né, na 659, né? Nós lembramos de Deus, falamos com Deus e atraímos para junto de nós os bons espíritos. Como nós sabemos que nós somos influenciados muito mais do que nós imaginamos, quando nós estamos acompanhados de bons espíritos, essas influências serão boas. Lógico. Então as orientações, as vibrações que nós vamos receber serão muito boas. E também tem, no caso aí do que foi citado pelo Eduardo, as preces intercessórias. Quando nós oramos pelo outro, nós emitimos energias saudáveis, nós emitimos aquilo que vai fazer bem para o outro. Certo? Então, a prece é sempre uma medicação, um remédio, uma força que nos é dado alcançar para que nós possamos visualizar caminhos pelas influências que nós vamos passar a receber, encontrarmos em nós as forças que precisamos para caminhar por eles, são as influências dos bons espíritos que estarão juntos de nós, e nós nos sentiremos bem amparados e fortalecidos. Então, sempre, na dúvida, vamos orar. Os bons recomendam, né? E os imperfeitos sentem necessidade de pedir. Prece por eles. Quando alguém está sofrendo e chega junto a nós e narra a sua realidade, está buscando essa nossa oração, porque quem escuta com amor já está envolvendo em oração. É isso aí. Diante disso, estamos pertinho do final do livro aí. Semana que vem vamos encerrá-lo, provavelmente. E vamos juntos, mas não se preocupem, você que está chegando agora pode estar pensando, meu Deus, logo agora que eu cheguei estou encerrando o livro, mas não, vamos começar tudo de novo com muita alegria, porque à medida que nós estudamos, nós vamos aprendendo cada vez mais. Então até lá, semana que vem, se Jesus assim o permitir, estaremos juntos. Muita paz a todos. Até a próxima semana, se Deus quiser e Ele há de querer. Que Jesus nos conduza, muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou o Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez aqui para mais uma sexta-feira de Luz na Penumbra, Revista Espírita,
1861. Eu e meu parceiro aqui, ao meu lado esquerdo, Renato Souza, seja bem-vindo, meu parceiro. Parafraseando o João Nogueira. Exato. Ao meu lado esquerdo. Exatamente. Então, né? Ao contrário dos outros programas, não tem, né? Tem um retorno pro vídeo, né? Vídeo. Mas estamos aqui do lado esquerdo do Bill Fabiano, com certeza, no estúdio. Boa noite a todos. Isso aí, boa noite. Isso aí, parceiro. Estamos de volta, né, Renato? Para mais uma noite de programa, Luna Penumbra, Revista Espírita. Estamos em janeiro, né? Janeiro ainda, né? Janeiro ainda de 1861. 1861. A gente vai falar sobre garridice, não é isso, Renato? Exato. Através da médium senhorita Costello. Exatamente. Então vamos embora logo? Vamos Sem nessa. mais? Isso aí. Então, vamos lá. Hoje nos ocuparemos da garridice feminina, que é inimiga do amor. Ela mata ou amesquinha, o que é pior. A mulher garrida assemelha-se a um pássaro engaiolado, que, pelo canto, atrai as outras aves para junto de si. Ela atrai os homens cujos corações se dilaceram contra as grades que o encerram. Lamentamos mais a ela do que a eles. Reduzida ao cativeiro pela estreiteza de ideias e pela aridez do seu coração, sapateia na obscuridade da sua consciência, sem jamais poder ver luzir o sol do amor, que só irradia para as almas generosas e dedicadas. É mais difícil sentir o amor do que inspirá-lo. No entanto, todos se inquietam e percrustam o coração desejado, sem primeiro examinar se o seu possui o tesouro cobiçado. Não, o amor, que é a sensualidade do amor próprio, não é amor, assim como a garridice não é a sedução para uma alma elevada. Temos razão em censurar e cercar de dificuldades essas frágeis ligações, vergonhosa permuta de vaidades, de misérias de toda sorte. O amor fica alheio a essas coisas do mesmo modo que o raio não fica maculado pelas imundícies que ele ilumina. Insensatas são as mulheres que não compreendem que sua beleza e sua virtude representam o amor em seu abandono, no esquecimento dos interesses pessoais e na transmigração da alma que se entrega inteiramente ao ser amado. Deus abençoa a mulher que carregou o jugo do amor e repele aquela que fez desse precioso sentimento um troféu à sua vaidade, uma distração à sua ociosidade ou uma chama carnal que consome o corpo, deixando o vazio o coração. George. Que ele fala sobre... A gente está falando sobre uma mulher, obviamente, mas a gente... sobretudo nos dias de hoje, né, cara? Nos dias atuais, que a gente... tem muito essa luta pela igualdade, né, dos gêneros, né, enfim. A gente pode abranger isso aí para todos, para os sexos, né, feminino e masculino. Ele está fazendo um exemplo aqui feminino da mulher que usa a sua beleza, né, de forma inadequada. Mas os homens também, nós somos bonitos também, não são só as mulheres, né, Renato, que tem a beleza, né? Não, claro, todos nós temos. Só olhar para nós dois e ver que nós meu Deus. O homem também tem beleza. Sim, perfeito. E aí, num primeiro momento que a gente começa a ler aqui o artigo, né, a gente vê que trata-se até do próprio amor, mas ele é adoecido. Exatamente. Não é? E aí ela tenta, de alguma forma, possuir algum poder, né, algum controle sobre todas essas situações, se prevalecendo da condição dela. Fazendo-se valer de uma mulher bela, bonita. Exato, né? E tudo. Aí é o poder, né, da beleza, a luxúria, etc. e tudo mais. Sensualidade. Né? Sensualidade e tudo. É o amor adoecido, né? E a gente tem exemplos disso na própria literatura, né? Na própria Bíblia nós temos muitos exemplos nesse sentido, não é isso? Então, da própria mulher lá, não é? Que apedrejada e etc, que ia ser mulher adúltera, né? Obrigado aí por ter me lembrado da palavra. Sim. Que ia ser apedrejada e tudo mais. Tratava-se de um amor adoecido, sim, não é? Sem dúvida, nada mais, nada menos do que isso. Né? E Jesus elucidou naquele momento para ela essa questão. Exatamente, que não há nenhum tipo de julgamento nesse nosso comentário, né? Até porque falávamos até em off lá sim, fora, né, do estúdio, né? Porque um erro nosso não define o que nós somos, né? Como pessoas, né? Perfeito. Nós somos espíritos todo mundo erra.
né? Não é? Todo mundo erra sempre. Todo mundo vai errar. Exatamente, isso aí, viu? Exatamente. Lembramos, pensamos junto na mesma hora, né? Olha, engraçado, você é demais, né? Você é demais. Olha, nós estamos gravando esse programa hoje, dia 14 de abril. 14 de abril. 13 anos do desencarne da minha mãe, e você lembra de uma música que ela adorava. Sério? Por inspiração, Adorava. Obviamente. E né? na ocasião, eu comprei o CD, tá lá guardado até hoje, o CD desse grupo, né? Revelação, né? É o grupo Revelação. Olha só que essa coisa, música, né? Que revelação que você trouxe agora, né? Você lembra disso. Eu me lembro dela cantarolando, eu botava o CD pra tocar e ela cantarolando essa música, né? Te quebrou a gente agora. Me quebrou legal. Acabou o programa, galera. Boa noite aí, fica com todos. Mas vamos lá, é muita saudade. Nossa, é muita saudade boa, gostosa. A gente às vezes se emociona. Sim, faz parte. Tudo normal. Somos espíritas. Nós, né, a gente é chorão. Somos espíritas, não somos perfeitos. Exatamente. É diferente. A gente tem que ter muita calma nessa hora. Quando a gente lê, quando a gente fala, quando a gente olha pro erro. Um erro, realmente o que a gente faz é errar, né? Exato. A gente erra. Né? Não dá para maquiar, não é um erro, é um erro. Mas é um equívoco de seres como nós, que estamos aí buscando acertar, né, Renato? Sim. E nesse caminho que nós buscamos acertar, a gente acaba errando. Normal. Porque você só sabe que é erro quando você erra. Né? Sim, Se eu não sei, eu sou ignorante. Né? Como diz lá a pergunta 120, o espírito necessariamente precisa passar pela fieira do mal para chegar ao bem? Não. Pela feira do mal, não, mas pela feira da ignorância. É o que nós somos, espíritos ignorantes. Não somos espíritos maus, não somos espíritos trevosos. Não. Nós somos espíritos ignorantes. Sim. Né? Perfeito. Então, Renato, a gente vai fazer uma coisa agora impressionante, que é passar para o mês de fevereiro. Pois é. Rapaz. Pois é. Quer dizer, a gente ainda estava em janeiro. Estamos. Ainda foi mais rápido que da primeira, 7 minutos atrás a gente ainda estava em janeiro. A revista de 1859 em janeiro foi, sei lá, passou em 4 meses aí, né? No programa. Foi. Essa foi rápido. Essa foi rápido. A gente vai entrar agora em resumo das atas. Em sexta-feira de 21 de dezembro de 1860, admissão de 2 novos membros, aí já em fevereiro, Revista Espírita, fevereiro de 1861. Então vamos lá. Relatórios diversos. Primeira, leitura de várias comunicações obtidas fora das sessões. Segundo, o senhor Allan Kardec leu uma carta de Bordeaux, na qual é proposta a evocação da senhorita M.H., recentemente falecida. Consultada sobre o assunto, a sociedade julga por bem não se ocupar dessa evocação. Né? Então eles deixaram passar, deixaram quieto. Trabalhos na sessão. Primeiro, ditado espontâneo assinado por Lázaro, recebido pela senhorita Costel. Outro assinado por Gerard Nerval, obtido pelo senhor A. Didier. O espírito desenvolve a tese cujas bases apresentara na comunicação os 3 tipos. Hamlet, nós falávamos isso em programas passados, né, Renato? Hamlet, exato. Dom Juan e Tartuffe, em 14 de dezembro. Desenvolve o tipo de Hamlet. Solicitado dá a sua opinião sobre La Fontaine. Outro assinado por Torquato Tasso, recebida pela senhora H. O espírito faz igualmente uma apreciação sobre La Fontaine. Hoje tá afiado o negócio aqui, né? Você tá treinando bastante. Tô treinando bastante. Eu fiquei em casa uma semana falando sobre só em francês. Francês para lá, francês para cá. Segundo, evocação de Lady Esther Stanhope, rapaz, que passou a maior parte da sua vida nos altiplanos do Líbano, no meio das populações árabes que lhe haviam dado o título de Rainha de Palmira. Avançamos aqui um pouquinho, sexta-feira, 28 de dezembro de 1860, sessão geral. Lembrando que a gente está fazendo a leitura das atas, né, pessoal? Perfeito, Fazendo a leitura das atas, onde a gente precisa tudo que acontecia tem que ser registrado. Documentado, não podia ser diferente com ele, né? Perfeito. Documentar tudo, os espíritos que compareceram, etc. e tudo mais, né? Então. Para ficar a coisa bem ratificada. Exato, Vai baixar um pouquinho, né, Renato? Aumentar, né? Colocar para cima ali, né, Bill? Porque o friozinho tá... com certeza. Ué, aí. Não foi não? Vai lá.
Renato está agora Aqui, aumentando a temperatura do estúdio, porque esse barulhinho que vocês ouviram aí é do ar. Controle do ar-condicionado. Exato. Vamos lá. Primeira, leitura de várias comunicações recebidas fora das sessões, entre outras, um conto fantástico assinado por Hoffman, obtido pela senhorita Costello, e a evocação de um negro, feita em Nova Orleans pela senhorita B de bola. Uhum. A comunicação é notável pela ingenuidade das ideias e pela reprodução da linguagem usada entre os negros. Vale a gente ressaltar aqui, quando eles colocam somente as iniciais dos nomes, é para não ter nenhum tipo de constrangimento naquela época, né? Hoje talvez já pudesse falar até, né? Porque já tem tempo, né? Século XIX, estamos no XXI. Mas naquela época, os familiares, às vezes encarnados ainda, para não haver nenhum tipo de... Como houve com o Chico, aliás, né? Quando assinou com Humberto de Campos, né? Enfim, houve todo um processo aí, que a família de Humberto de Campos quis... os royalties da autoria das obras ali, foi quando Humberto de Campos até pediu para que se colocasse o irmão X, né? Então, a espiritualidade sempre tendo muito cuidado, né, Renato, com esse tipo de situação. Né? Bastava tão somente a identificação muito simples, né? Muito simples, muito comedida. Para quê mais? Exatamente. Não tinha necessidade. Por isso que eles colocam só as iniciais, tá, pessoal? Tá, vamos lá. Vamos lá, segunda. Carta da senhorita T.D. da Cracóvia, né? Na Polônia, constatando os progressos do espiritismo na Polônia, na Podólia e na Ucrânia. Podólia, é isso mesmo? Podólia e na Ucrânia. Uhum. Essa senhora é médium há 7 anos. Junto à sua carta, 4 comunicações que atestam a bondade e a superioridade do espírito que as ditou, além de pedir para fazer parte da sociedade. Vamos fazer uma pausinha aqui para dizer que nós estamos no programa Luz na Penumbra, Renato. Revista Espírita 1861, agora em fevereiro de 1861. Vamos lá, né, Renato? Tem algum comentário? Não, tranquilo. Vamos lá. Tranquilo, só a leitura da ata mesmo. O senhor Allan Kardec, na terceira, dirige aos espíritos a alocução seguinte, para lhes agradecer o seu concurso durante o ano que ora se finda. Aspas. Não queremos terminar o ano sem dirigir os nossos agradecimentos aos espíritos bons, que tiveram a bondade de nos instruir. Agradecemos principalmente a São Luís, nosso presidente espiritual, cuja proteção tem sido de tal modo evidente para a sociedade que esta o tomou sob seu patrocínio. Assim, esperamos continuar merecendo a sua proteção, rogando-lhe que nos inspire sentimentos que nos possam tornar sempre dignos dela. Agradecemos igualmente a todos os que espontaneamente vieram dar-nos os seus conselhos e as suas instruções, quer nas nossas sessões, quer nas comunicações dadas em particular aos nossos médios e que nos foram transmitidas. Deste número, não poderíamos esquecer Lamennais, que ditou ao Sr. Didier páginas de tão grande eloquência. Chaney, George, cujas belas comunicações têm sido admiradas por todos os leitores da revista. Senhorita Delphine de Girardin, Charles Nodier, Gerard de Nerval, Lázaro, Tasso, Alfred de Rousseau, e entre outros, né? O ano de 1860 foi eminentemente próspero para as ideias espíritas. Esperamos que, com o concurso dos espíritos bons, o ano que vai começar não seja menos favorável. Quanto aos espíritos sofredores que compareceram, seja espontaneamente, seja ao nosso chamado, continuaremos por nossas preces a implorar para eles a misericórdia de Deus, rogando-lhe amparar os que se acham no caminho do arrependimento e esclarecer os que ainda se encontram na vida ou na via tenebrosa do mal, fecha aspas. Então, aqui ele... Fazendo um resumo do ano, né? Estamos 28 de dezembro, exato, né? Exato, fez um resumo dos espíritos que compareceram, sim, né? Sim. Cada um com a sua necessidade, cada um com o seu propósito e tudo mais. Aí o Kardec faz aqui um levantamento aí básico sobre o que vai ocorrer daqui para frente, né? Porque aí ele vem falar agora dos trabalhos na sessão. Sim, ele agradece aqui espíritos que participaram da codificação, aqui como Lamennais, Delphine de Girardin, Lázaro, Renato Rousseau também, os outros, enfim, pelo menos não assinaram, né, a codificação, apresentando-se ali como com o nome, né? Mas enfim, também participaram, obviamente, né?
trabalhos da sessão, né? Primeiro, o ditado espontâneo sobre o ano de 1860, assinado pelo senhor J.J. Rousseau. Isso aí. Recebido pela senhorita Costel. Outro assinado por Necker, obtido pela senhorita H. Outro sobre o ano de 1860, assinado por São Luís. Segundo, evocação de Lady Stanhope, de Hoffman, e do Negro de Nova Orleans. Terceiro, questões diversas sobre a lembrança de existências anteriores em Júpiter. Sobre as diversas aparições de que foi alvo a sogra do senhor PR, que estava presente à sessão. Agora já virou o ano, né? Estamos na sexta-feira, primeira semana de janeiro, 4 de janeiro de 1860. A admissão do senhor W, 1861. ou W, 4 de janeiro de 1861, isso aí, que é o pintor. Relatórios diversos. Primeira carta do senhor Conde, médico de Vaucluse, lamentando que tudo quanto menciona nas atas da sociedade não seja publicado integralmente na revista. O espírito está fazendo a cobrança ali, né? Tudo que eu falei também, tiraram uma frase minha, tiraram um parágrafo. Pois é. Né? Eles colocam aquilo que eles julgavam, por inspiração da espiritualidade, né? Que fosse necessário. Sim. Né? Diz ele que os partidos do espiritismo que não podem assistir às sessões sentem-se estranhos às questões que são estudadas e resolvidas pela Assembleia Científica. Todos os meses aguardamos com febril impaciência a chegada da revista. Quando a recebemos, não perdemos um minuto para ler. Lemos e relemos, pois aprendemos uma porção de problemas dos quais jamais teríamos a solução. Pergunta se não haveria um meio de remediar este inconveniente. A senhorita Costel diz ter recebido cartas do mesmo sentido, ou no mesmo sentido. Isso prova uma coisa, diz o senhor Allan Kardec, aspas, e que nos deve dar grande satisfação. É o valor que se atribui aos trabalhos da sociedade e o crédito que ela desfruta entre os verdadeiros espíritas. A publicação do resumo das atas mostra aos estrangeiros que ela só se ocupa com coisas graves e de estudos sérios. A consideração que conquistou no exterior se deve à sua moderação e à sua marcha prudente por um terreno novo, à ordem e à gravidade que presidem as suas reuniões, assim como ao caráter essencialmente moral e científico de seus trabalhos. É, pois, para ela um encorajamento para não se afastar de um caminho que lhe traz estima, já que do estrangeiro, até da Polônia, escrevem pedindo para dela participar. É o que a gente falou, né? Eles se ocupam com coisas que fazem sentido, né, Renato? Que efetivamente vão ajudar, né, no processo, no caso aqui, né, da introdução, da integração da doutrina cristã espírita, né, para que ela alcançasse, né, os objetivos para o qual foi trazida a lume pelo Cristo, né, como Consolador prometido. Então o cara vai falar coisas, como eu esqueci até como o PC fala, o nosso querido Paulo César. Coisas miúdas, coisas pequenas que não fazem sentido. Não para que vão se ocupar com isso, não, né, Renato? Tem necessidade. Não tem necessidade nenhuma. E aí né? ele fala de uma coisa importante aqui, que é a questão da credulidade, né? Da doutrina, não é isso? Da certeza, da firmeza que ela passa. Dos não estudos. Dos estudos e tudo mais, né? Super importante ele fazer essa observação, porque aguardamos a publicação da revista com ansiedade, ali. Anseio mesmo para estudar, porque ela traz, sem dúvida, traz mesmo muitos esclarecimentos. Se hoje já é assim, ainda é assim, né? Imagina naquela época, pois né? Pois é. Trazendo novidades, né? Pra gente tá trazendo um monte de esclarecimento, né, Bill? Então. Principalmente, né? Vamos continuar aqui. A reclamação espiritual e muito lisonjeira para nós, feita pelo Dr. K., responderei a princípio que a publicação integral de tudo quanto se faz e se discute na sociedade demandaria volumes e mais volumes. É o que a gente falou, né? Vamos ocupar muitos outros volumes com coisas pueris, né? Que não tem necessidade nenhuma. Entre as evocações que são feitas, muitas há que não correspondem à expectativa ou não oferecem interesse bastante geral para serem publicadas. São conservadas nos arquivos a fim de que se possa consultá-las em casos de necessidade, limitando-se o boletim em mencioná-las. O mesmo se dá com as comunicações espontâneas.
Só publicamos as mais instrutivas. Quanto às questões diversas e problemas morais que muitas vezes apresentam grande interesse, o Dr. K. está equivocado se pensa que os espíritas de fora estarão privados delas. O que o leva a pensar dessa maneira é o fato de a abundância das matérias e a necessidade de as coordenar muito raramente permitem a publicação de todas as questões do fascículo da revista em que são mencionadas no boletim. Mais cedo ou mais tarde, porém, elas terão o seu lugar. Aliás, constituem um dos elementos essenciais das obras sobre o Espiritismo. Foram aproveitadas de O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médios, nos quais se acham classificadas conforme o assunto, não tendo sido omitida nenhuma das essenciais. Portanto, que o Sr. K. e outros espíritos se tranquilizem. Se não podem, pela leitura da revista, assistir de longe às sessões da sociedade, nem perder uma única palavra, tudo quanto nela se obtém de importante jamais é posto sob o alqueire. Contudo, a revista se esforçará por responder, na medida do possível, ao desejo expresso pelo honrado correspondente, ou seja, o que tiver que ser visto, revisto, estudado, que seja, me fugiu a palavra agora, importante, né? Revelado, enfim, seria colocado na ata e posteriormente seria colocado, lançado na revista também, né, Renato? Perfeito, exatamente, né? Ele fala sobre, né, o que é posto, jamais é posto sob o alqueire. Exatamente. Nunca baixo, assim, mas sim uma luz no alto para poder trazer esclarecimento para todos, não é? O que é necessário eles ampliam, colocam lá para cima para que possa se espargir, né, a luz, né? Sim, sim. Porque muitas questões durante não é, a formulação do Livro dos Espíritos, muitas questões já estavam sendo separadas para o Livro dos Médiuns. Sim. Foi dessa forma que as coisas foram acontecendo. Então, de alguma forma, o Kardec já tinha uma ideia de qual seria o próximo livro. Sim. Sem dúvida, ele já sabia, não, isso aqui já vai entrar no próximo livro. Mas antes a gente precisa de uma base. A base foi, né, o Livro dos Espíritos. Claro, a gente sabe que tem o que é o Espiritismo, não estamos desconsiderando. Não. Mas nós temos o Livro dos Espíritos com 1019 perguntas e respostas que servem de uma base muito grande para a gente poder compreender as outras obras, inclusive. Sim, dele partiu, né? A gente sabe que a gente está no mês de abril, gravando aqui no mês de abril, né? 18 de abril de 1857 veio a lume a primeira edição com 501 perguntas, né? E em 1860 que veio a edição definitiva com as outras 518 perguntas. Né? E em 61 Kardec lança o Livro dos Médiuns. Então foi tudo muito... Sim. Corrido, né, Renato? Corrido, como a gente está aqui agora correndo, né? Que o tempo está acabando, pois inclusive. Tudo muito corrido. Sim, imagina o trabalho que deu. Olha quantos anos demorou, Deus, né? Exatamente. Né? Pesquisas e mais pesquisas, pesquisas, né? Uma correria do caramba, com né? certeza, né? E tudo. Bill, tá chegando ao final. Chegando ao final, pois né? A galera participando do Clube da Fraternidade, assistindo a programação da rádio, os programas ao vivo da rádio, Luz na Penumbra, as reprises do Luz da Penumbra, enfim. Participando efetivamente, né, da rádio, ajudando a rádio conforme puderem, né, Renato? Sem dúvida. Né? E o Clube da Fraternidade, né? Que é super importante. Telefone? 3386-1422, código 21 para você que está fora do Rio de Janeiro. Exatamente. Tá, é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, 1861. Muita paz a todos, meu parceiro. Grande abraço, até o próximo. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor,
e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.